Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de tratar de um assunto chamado análise da estratégia. Análise da estratégia de negócios é uma área do conhecimento da análise de negócios que é associada ao capítulo 6 do Corpo do Conhecimento de Análise de Negócios e que para mim é um dos temas mais negligenciados nos ambientes de negócios hoje em dia. E não só hoje em dia, a gente tem visto como tem sido muito negligenciado. Só para vocês terem uma ideia, a KPMG publicou uma pesquisa em 2016 falando que mais de 85% dos 1.000 CEOs que foram entrevistados relataram que não dedicam nenhum tempo à análise da estratégia do seu negócio. Então esse é o ponto que muita gente pergunta assim, tá, mas o que é a análise da estratégia? E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Vocês observam como no mercado hoje o papel do analista de negócios, ele está associado à análise de requisitos, uma coisa extremamente operacional do mundo, do dia a dia da análise de negócios. Gente, a análise de negócio não é somente análise de requisitos e hoje muito no mundo volátil, análise de hipóteses também, mas análise da estratégia. Em que consiste a análise da estratégia, como é abordado no Corpo do Conhecimento da Análise de Negócio? Consiste em, entender o cenário atual, ou estado presente, como é chamado em programação neurolinguística, e é interessante também que é o estado atual da organização, ou do processo, ou de uma área específica de negócios, de um time, estado atual, cenário atual. Entender o cenário futuro desejado, ou estado desejado, como eu gostaria de ficar no futuro. Diante disso, eu tenho dois cenários de análise, eu procuraria entender também quais os riscos de sair do ponto A para o ponto B. Esse é um dos temas desse capítulo, dessa área do conhecimento. E por fim, como eu monto a estratégia de mudança, de sair desse estado presente para um estado desejado. É interessante porque quem já estudou coaching ou quem já viu programação neurolinguística, estudou a respeito, fez cursos, entende que essa é a estrutura básica da mudança, né? Ou seja, eu tenho que entender o cenário atual e tenho que entender o cenário desejado. E aí o que a gente começa a mostrar para vocês? No mundo do gerenciamento de projetos, a primeira figura do PMBOK fala que existe um cenário atual, em inglês, como muita gente conhece, o as is, a situação como é, cenário atual, e é isso que vai ser tratado por um projeto. E existe um cenário futuro desejado para este projeto. E aí a gente espera que as ações do projeto nos levem do A para o B. Olha que interessante, muitos projetos fracassam. O fracasso que eu quero dizer é, o cenário desejado ou é o mesmo depois de ter investido tanto tempo e recursos em cima do projeto, ou até pior do que antes. Esse é o ponto do fracasso. Ou o tempo, como eu estou mostrando aqui a linha do tempo, é muito depois, muito posterior ao necessário para o negócio. Então, muita gente considera, estourei o orçamento, estourei o prazo, ou principalmente não entreguei o escopo desejado como um fracasso de projeto. Eu vou dizer o seguinte para vocês, se tivesse uma análise clara de negócios sobre da onde eu estou e para onde eu quero ir, eu preciso entender qual o valor de negócios associado a essa mudança. E isso é um problema de análise de negócios, não de gerenciamento de projetos. Vê se fica claro para vocês e eu quero mostrar uma coisa associada. Cenário atual. Tipicamente, onde eu tenho os meus sintomas, como muita gente diz em novas ferramentas, tipo Value Proposition Canvas, as dores da organização, as dores das partes interessadas. Eu não gosto muito do termo dores, mas eu gosto até do termo sofrimento, ou seja, eu sofro diante de prejuízos, diante de perdas, diante de falta de compliance com alguma situação presente, mas eu sofro também quando eu vejo que é viável chegar num cenário futuro, num cenário desejado, onde o valor, o delta V aqui, o meu valor é bem maior que o atual. Por exemplo, nesse cenário aqui que poderia ser em 6 meses, eu poderia estar ganhando bem mais dinheiro ou estar com custos bem mais reduzidos do que o atual, poderia estar com um market share maior do que o atual. Em resumo, eu poderia ter uma percepção de valor concretizada, algo que eu valorizo muito, enxergar ele maior do que é. Então o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte,
como a gente começa a fazer uma análise da estratégia de negócios? Gente, eu vou resumir da seguinte forma. Eu posso começar pelo cenário atual. Muita gente diz, não, o método diz que tem que começar pelo cenário atual. Eu vou dizer que não necessariamente tem que começar pelo cenário atual. Eu começaria pelo cenário atual se as principais partes interessadas na mudança têm um comportamento, uma crença de afastar-se de. Afastar-se de é o que a gente chama de um metaprograma de programação neurolinguística. Eu tenho o afastar-se de e tenho também o em direção a, tá? O em direção a é aqueles que não me interessa aonde eu estou, eu só sei que eu quero chegar num futuro próximo, próspero. Então, nesse chegar no futuro próspero, vocês vão observar que muitos visionários discursam no em direção a. Eu quero falar sobre o cenário futuro, eu quero falar sobre a inovação que eu quero fazer, eu quero falar sobre o crescimento que eu desejo da empresa. E o pessoal mais afastar-se de, tipicamente falam de redução de custos, compliance, porque senão perderemos dinheiro ou algum requisito associado. Então, percebam o seguinte... Eu preciso fazer análise de cenários. Se eu vou começar pelo atual ou futuro, depende das minhas partes, depende do contexto, depende da percepção de valor associada, tá? Mas o que interessa é, vamos definir claramente da onde eu estou partindo e para onde eu quero chegar. Olha só que interessante. Em programação neurolinguística se fala muito que a mudança não acontece, que isso aqui é o processo de transformação. A mudança não acontece porque tipicamente o cenário desejado não está claro. E olha o que acontece em muitos projetos de tecnologia. As pessoas definem como cenário desejado features, atributos de produto, características, ou seja, funcionalidades, e não os benefícios que essas funcionalidades estarão gerando no ambiente. Então isso não é cenário desejado. Isso é parte do processo de transformação, é meio, são recursos que a gente vai utilizar para o processo de transformação. Então aprendam a definir cenários em termos de valor de negócios, resultados de negócios, capacidades de negócio. Porque melhores capacidades farão com que eu conquiste melhores resultados. Então, analisando um vídeo anterior, que eu cheguei a falar sobre o mapa da estratégia, um novo mapa da estratégia para a nova economia, o que eu falo? Eu falo de drivers de valor, falo de drivers de resultado, como resultados econômicos, como a questão de clientes, carteira, marca, mercado, processos, tecnologias, produtos, serviços, pessoas, cultura. Todos esses drivers, os que são diretamente de resultado, é o que eu vou ver que realmente a transformação está sendo efetiva, que realmente a gente está indo para um cenário desejado. Só que o que a gente enxerga como recursos, funcionalidades e tudo que vai ser desenvolvido, são os meios de chegar lá. Então, por fim, o que a gente enxerga? A estratégia de transformação, que num mundo hoje volátil, ambíguo, complexo, incerto, o que a gente faz? A gente começa a dividir em ciclos muito curtos de aprendizagem, de experimentação e aprendizagem. Então a gente vai trabalhando com experimentação e aprendizagem e vai crescendo continuamente. Essa é a base das metodologias ágeis, do pensamento ágil, de trabalhar com ciclos curtos e provocar uma melhoria contínua. Então, pensem agora nesse final. Em que consiste a análise da estratégia? Seja ela do negócio como um todo, seja ela como uma iniciativa de negócio, a estratégia de uma iniciativa de negócios. Entender onde estamos, quais são os problemas associados a estar desse jeito aqui, ou seja, os problemas associados a resultados indesejados que eu estou vendo aqui, para onde queremos ir com resultados mais positivos do que antes, ok? A estratégia de transformação, fracionar o problema, dividir para conquistar, e como a gente diz também aquela frase famosa, que se não me engano começou com a IBM, pense grande, comece pequeno e cresça rápido, exponencialmente. Essa é o ponto básico da estratégia de um pensamento Lean, Agile exponencial. E por fim, riscos, que em outro momento eu vou falar num vídeo sobre fatores críticos de sucesso para fazer essa mudança. Conclusão, partir de um cenário atual para um cenário desejado é a essência do gerenciamento de projetos. Agora, pensar na transformação
como um processo, a gente descobre que todo o projeto de negócios é um processo de transformação que visa a conquista de melhores resultados a partir do desenvolvimento de novos recursos e melhoria das capacidades organizacionais. Pensem a respeito. Mais para frente a gente vai trazer mais ferramentas para vocês pensarem em como fazer análise de cenários, tá? E como provocar uma mudança efetiva em ciclos muito curtos. Um abraço, até o próximo vídeo.